Olá, amigos e amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem profética do trono da glória para nossas vidas, que está em 1 Samuel capítulo 30 e narra a história de Davi, que abandona Ziklag juntamente com a sua família e filhos. Vamos à primeira lição. O inimigo não pode te tocar, mas faz tocaia para quem você ama. Segundo Deuteronômio 25:18, os amalequitas são um povo covarde e traiçoeiro, que só ataca por detrás e nunca pela frente. Sendo assim, eles aproveitam a oportunidade, a brecha que Davi dá, quando ele deixa Ziklag desguarnecida com suas mulheres e filhos e atacam. Os amalequitas realmente mostram-se ser um povo covarde, porque eles não têm coragem de bater de frente com Davi e os seus homens, que são homens preparados, homens de guerra. Então eles vão e atacam a família de Davi, que ficou desguarnecida em Ziklag. Agora a pergunta para nós é: você está no comando da sua Ziklag? Porque em Ezequiel 22:30 está relatado que Deus procurou um homem que estivesse na brecha para interceder e não encontrou. Em Efésios 4:27 está relatado: não deis lugar ao diabo. Se você for em 1 Timóteo 5:8 está relatado: ora, aquele que não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família negou a fé e é pior do que o incrédulo. Quem é que fica em sua casa com seus filhos? A internet? O celular? A televisão? Ou existe um horário, pelo menos do dia, que você está ali para averiguar, pôr limites aos seus filhos? Você que é pai e mãe, dia inteiro não dá para ficar, eu sei, mas tem um horário que você está ali para os limitar de tudo isso? Agora, o que nós aprendemos aqui? Que nós não devemos dar ferramentas para o inimigo trabalhar. É isso que nós aprendemos com esse texto. Como diz um pregador renomado, o problema não é contar o sonho, o problema é revelar a senha. José contou os sonhos que ele teve para os seus irmãos, mas seus irmãos não conseguiram destruir os seus sonhos, porque quem deu o sonho foi Deus. E quando Deus dá o sonho, ninguém consegue destruir. Agora, Sansão revelou a senha. Dalila chega nele e diz: Sansão, meu amor, qual que é o segredo da sua força? Ele falou assim: rapa minha cabeça e tira as 7 tranças e eu vou ficar vulnerável e fraco. E aí então o que aconteceu? Ele foi destruído, porque ele revelou a senha. Quando Davi sai de Ziklag e deixa ela desprotegida, ele revela a senha para os amalequitas. Em outras palavras, ele estava dizendo: amalequitas, vão até Ziklag, podem saquear tudo. A minha mulher e os meus filhos estão lá. As mulheres dos meus homens, os filhos dos meus homens estão lá. Pode saquear, pode levar sequestrado, faz o que você quiser. Não tem proteção lá. Ele revelou a senha. Você tem cuidado da sua Ziklag? Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Segunda lição: quando Davi, estou cuidando do tempo, não era ninguém se importava com ele. Mas depois que ele se tornou alguém, surgiram algemas para tentar o aprisionar. Segundo eu ouvi de um pregador renomado, o problema não é quando você nasce, o problema é quando você cresce. Quando você nasce é só festa, as pessoas vão te ver, levam presentes, levam brinquedos, todos querem ver o recém-nascido. Só que passa um tempo e você cresce. E alguém que nasceu na mesma época sua, estudou com você no mesmo colégio, morou na mesma área geográfica, também cresce com você. E passado mais algum tempo, a pessoa que nasceu na mesma área geográfica sua, estudou com você no mesmo colégio, percebeu que cresceu como você cresceu, mas não evoluiu
como você evoluiu. E aí começa o problema. Porque aquele que cresceu menos daquele que cresceu mais, começa a se sentir desconfortável. E aí a pessoa começa a ficar amargurada e começa a te atacar. Esse foi o problema de Saul com Davi. Enquanto Davi expulsava demônios dele, estava tudo bem. Enquanto Davi tocava harpa para Saul, estava tudo bem. Enquanto Davi derrubava o gigante para Saul, estava tudo bem. Mas, porém, um dia, Saul ouve umas mulheres dizerem: Saul venceu os seus milhares, mas Davi aos seus 10 milhares. Então aquilo amargurou ele, porque Davi tinha crescido mais em potencial de guerra do que Saul. E aí então começa o problema, porque ele diz assim: que lhe falta ainda senão o trono? Aí começou o problema na vida de Saul. E diz um pregador renomado que existem pessoas que têm muitos problemas, e existem pessoas que são um problema. Pessoas que têm muitos problemas podem resolver problemas de outras pessoas, mesmo tendo muitos problemas. Agora, quem é um problema precisa se resolver primeiro, para depois resolver problemas. E Saul aqui, ele é um problema. Tanto é que a Bíblia relata que no final da sua história ele se suicida. Estão te perseguindo? Não fique triste, não fique abatido. É porque você está crescendo. É porque você está expandindo. É porque você está alcançando novos horizontes. Quando Davi, em 1 Samuel 16, não era ninguém ainda, ali ele foi ungido. Ninguém se importava com ele. Aí em 1 Samuel 17, quando ele mata o gigante, ele passa a ser alguém. Saul aqui quer o matar. E agora em 1 Samuel capítulo 30, quando ele é alguém, os amalequitas não conseguem matar ele, mas estão tentando ferir a sua família. Estão tentando de alguma forma tocar naquilo que ele ama. Então entenda isso, quando você não é ninguém, ninguém se importa com você. Mas quando você se torna alguém, as pessoas vão tentar te algemar. Essa é a segunda lição. Terceira lição, estou cuidando do tempo. Quando eu guerreio as guerras dos que não se importam comigo, e não guerreio as guerras dos que são importantes para mim. Em 1 Samuel 29, 1 e 2, diz que os filisteus reuniram suas tropas em Afeque com um grupo de milhares e Davi estava na retaguarda do rei Aques. Agora a pergunta que não quer se calar: será que o rei Aques, que tinha milhares de homens ao seu dispor, precisava realmente da ajuda de Davi? Eu creio que não. A Bíblia relata que Davi estava na onde? Na retaguarda do rei Aques, de encherido que ele era, porque o rei Aques não necessitava da sua ajuda. E o que nós aprendemos aqui? Cuide mais da sua casa, cuide mais da sua família, cuide mais do teu povo, fica na retaguarda dos seus e não na retaguarda de outros. É isso que nós aprendemos aqui em primeiro lugar. Por Davi ter tido esse posicionamento errado de tentar fazer média com o rei Aques, guerreando a sua batalha, em 1 Samuel 30, quando ele volta para a sua cidade, ele vê Ziclag queimada, fogo e destruída, ou seja, a sua família tinha sido destruída. É isso que acontece quando eu me importo mais em guerrear as guerras daqueles que não se importam comigo e não guerreio as guerras daqueles que são importantes para mim. Sai da retaguarda de outros que não querem você aí, vai para a retaguarda da sua família. Perceba que ainda em 1 Samuel 29, 4, os comandantes filisteus ficam zangados com ele, exigem que ele vá embora. Nitidamente todos naquele lugar estão dizendo para Davi: Davi, seu lugar não é aqui. Davi, não se mete onde você não foi chamado. Mas Davi está preocupado em ficar na retaguarda do rei Aques. E não está preocupado com a retaguarda da família dele. Ele quer ajudar os de fora, os de dentro ficam perecendo.
Dá para você compreender isso? Ele perde a sua família por estar na retaguarda de outros e não na retaguarda da sua família. Até quando você vai ficar guardando a retaguarda de outros que não se importam com você e não vai guardar a retaguarda da sua família? Quarta lição: perdas que nos despertam para não desencadear perda total. Em 1 Samuel, capítulo 29, versículo 8, Davi questiona o rei Aques, dizendo: o que fiz eu para merecer esse tratamento? Veja só que Deus está tratando com Davi, permitindo que aquele povo confrontasse ele. E ele está querendo reclamar do tratamento que aquele povo estava tendo com ele. Dá para você entender isso? Os filisteus estavam mandando ele embora. Teu lugar não é aqui, Davi. Mas a ficha de Davi não caía. Dá para entender isso? A ficha de Davi não caía, ele não compreendia, ele queria ficar no lugar em que ele não era bem-vindo. E o que nós aprendemos aqui? Vá onde você é celebrado, não onde você é tolerado. O que mais que eu aprendo aqui? O lugar que você está determina o que cresce em você. Ou flores ou espinhos, ou fraqueza ou força. É nós que decidimos aonde nós vamos fincar o nosso mar, construir a nossa história. É nós que decidimos isso e muitas das vezes Deus está nos exortando, nos mostrando que não é o caminho, que Ele tem algo diferente para nós. Mas nós não compreendemos. Davi não queria voltar para sua casa, Davi não queria voltar para sua família, mas de tanto ser rejeitado, depois de 3 dias ele volta. E eu tenho que revelar algo para vocês aqui. Naquela época, as guerras duravam meses. Já pensou se o rei Aques permite que Davi guerreie com ele? Ele ficaria meses nessa batalha. E quando ele voltasse, será que ele acharia a sua mulher e seus filhos? Será que os seus homens achariam suas mulheres e seus filhos? Eu creio que não. E o que eu aprendo aqui? Tem não que Deus te dá para você não perder tudo na vida ou tudo que você construiu na vida. Tem não que Deus te dá para você não macular a tua história que você está construindo com tanto sacrifício. É isso que eu aprendo aqui. Se Deus tivesse permitido ele entrar na guerra dos outros, que já não era o papel dele, quem sabe nunca mais ele veria sua família, seus filhos, seus bens, suas posses. Então não reclame dos nãos de Deus para a tua vida. Apenas continue marchando. Em Gênesis 32, 22, vou dar um exemplo para você aqui. Jacó, ele passa o val de Jaboque, mas pode ler o texto. Primeiro ele passa suas 2 mulheres, depois ele passa suas 2 servas, depois seus 11 filhos, e depois só que ele passa ouro, prata, bronze, suas posses, seus bens. O que eu aprendo aqui? Jacó estava na retaguarda da sua família, Davi estava na retaguarda dos outros. Jacó deu prioridade à sua família, e Davi não dava prioridade à sua família. É isso que eu aprendo com esse texto. Num só dia e com uma só atitude, momentaneamente, Davi ele perdeu a sua, oh meu Deus do céu, a sua história e a sua vida. Porque a Bíblia relata que os amalequitas, eles levaram sua mulher, vida sentimental. Levaram os seus filhos, posteridade. Levaram os velhos, sabedoria. Levaram os jovens, futuro. Então, num só dia, com uma só atitude, momentaneamente, Davi perdeu sua vida sentimental. Davi perdeu a sua posteridade. Davi perdeu o futuro. Davi perdeu sabedoria. Ainda bem que Deus restituiu tudo, porque ele buscou. Então, aprenda com essa lição. Algumas perdas estão vindo sobre você para você se despertar e não perder tudo na vida. Quinta lição. Não adianta chorar o leite derramado. Segundo esse ditado popular, não adianta eu tentar modificar aquilo que não pode ser mudado. Mas quando nós temos Deus na nossa frente, tudo pode ser transformado sim. Em 1 Samuel capítulo 30, Davi sai de Ziclag sem orar a Deus, sem pedir a direção de Deus. E quando ele volta, ele acha Ziclag totalmente queimada e destruída e a sua família tinha sido sequestrada. Davi então chora
para depois orar. Deveria ter orado para não chorar. Se ele tivesse antes orado, ele teria saído e quando voltasse, não iria chorar. Então aqui eu aprendo algo interessante. Davi queria pagar pau para os filisteus, vamos dizer assim. Porque Gat, o rei Ax, tinha dado um pedaço de terra para ele. Então ele diz, eu vou deixar minha família aí, sem beira e sem eira. Eles que se virem aí, eu vou lá guerrear as guerras dele, porque ele me deu um pedaço de terra. Ele queria fazer média com o rei Ax. Você entendeu? Ele queria mostrar para o rei Ax a habilidade dos seus homens, o potencial dos seus homens, e eles, no final, até rejeitam a Davi. Esse foi o motivo pelo qual ele abandonou a Ziklag. Porém, eu quero dizer algo muito importante para você, já para quase terminar aqui. Para Deus, o importante não é só a ação. Ele presta muita atenção se a motivação da pessoa é certa. Então não faça nada para alguém, não estenda a mão para alguém, não ajude alguém só para mostrar quem você é. A Bíblia relata em Marcos 8,36 que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Deus, ele não vê só a ação não, ele vê a motivação. Se a motivação é certa, se a pessoa está fazendo porque ama, porque realmente quer ver o reino de Deus crescer e expandir, ou se ele quer aparecer. Não abandone a sua Ziklag, pode ser que você tenha que chorar o leite derramado. A não ser que você busque como Davi seja restituído. Caso contrário, não abandone a sua Ziklag. Davi só deu valor depois que perdeu. Tem muitas pessoas que só dão valor no teu potencial, na tua inteligência, no carinho que você tem dado, no amor que você tem dado, na atenção que você tem dado, depois que perde você. Aí sim dá valor. Sexta lição. Onde há fumaça, há fogo. Quando Davi se aproxima de Ziklag, eu tenho certeza que ele viu a fumaça subindo. E o que nós aprendemos com isso? Não ignore os sinais de alerta. Se seu filho, a sua filha está estranho, está estranha, converse com ele, conversa com ela, dialogue, leva no psicólogo. Se o seu esposo, sua esposa não são mais as mesmas pessoas de antes, levante um clamor, faça uma campanha, ore, jejue. Se a sua vida espiritual, se a sua família está perecendo, você está vendo esvaindo, clame a Deus, ore, busque, clame, faça algo. São sinais, não ignore os sinais. Onde há fumaça, há fogo. Busque a Deus, porque Deus ele tem a solução para qualquer problema que surgir em nossas vidas. Se você for em 2 Reis capítulo 4, foram até a casa da viúva, os credores, queriam levar os seus filhos, deram um ultimato: se nós voltarmos aqui, você não tiver o dinheiro, nós vamos levar os seus filhos cativos. O que ela fez? Clamou o profeta Eliseu, porque ela sabia que onde há fumaça, há fogo. O dono do navio em que o profeta Jonas Fujão entrou, se ele tivesse tido discernimento espiritual, ele não permitiria que entrasse ali o profeta Jonas. Ele teria evitado a presença de Jonas naquele navio. Ele não teria passado por tempestade. Mas como ele estava preocupado só com o dinheiro, ele deixou o profeta Jonas entrar. E em meio à tempestade, todos vão e questionam a Jonas. E Jonas diz: eu sou o culpado dessa tempestade. Jogai-me para fora do barco. Agora a pergunta que não quer se calar: por que Jonas, ele mesmo, não se lançou fora do barco? Ele poderia ter se lançado. Mas não, ele disse: me lancem para fora do barco e a tempestade vai cessar. O que eu aprendo aqui? Em outras palavras, Jonas estava dizendo: vocês me permitiram entrar no barco. Vocês me colocaram dentro do barco. Então daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Vou afundar junto com vocês. Então eu aprendo algo muito interessante aqui. Não coloque ninguém dentro do teu barco, dentro da tua casa, dentro do teu lar, sem você conhecer. Existem mulheres que colocam homens para dentro da sua casa na primeira semana, no primeiro mês. Aí passa o tempo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Começa a tratar mal a pessoa, começa a bater, começa a espancar. E aí quando se percebe, a pessoa está perecendo ou até morre. Porque tem muitos casos aí que os homens matam essas mulheres. Você entendeu? Outra coisa que eu quero dizer, dentro do seu quarto, não coloque também ninguém dentro do seu quarto, principalmente os casais. Sabe por quê? Jesus disse que o nosso quarto é um lugar de secreto.
E se o quarto é um lugar secreto, por que você põe todo mundo aí? Diz um pastor renomado, eu ouvi ele dizer, achei interessante, quando você põe um crente biúdo dentro do teu quarto, que não tem vida com Deus, ele é um crente ventilador, porque diz esse pregador renomado que ele entra e faz assim, ó. Você vai pôr um crente biúdo, ventilador, dentro do seu quarto, então onde há fumaça, há fogo. Que essa mensagem fique em nossos corações.